Muito bem, estamos preparando para mais uma live com nosso amigo Tarek Mohally. Um tempo gostoso de bate-papo, de conversa, um tempo de aprendizado também, um tempo para a gente aproveitar e conversar um pouquinho aqui. Eu já estou convidando aqui meu amigo Tarek para começar o nosso bate-papo descontraído, bate-papo onde você também pode fazer sua pergunta. Fala, Tarek. Olá, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Maravilha, graças a Deus. Vamos falar com você. Vamos falar contigo Tudo também. bom? Pai, sinto muito honrado, viu? Muito honrado Imagina, por a honra você é minha pelo convite. receber esse convite aí e tirar o seu tempo, seu precioso tempo. Eu sei que você está retornando do trabalho, né? Alguém tem que trabalhar nesse país, né, cara? Pois é. E a gente faz ferramentas. Se as ferramentas parar, não vai ter carro, não vai ter colheita, não vai ter hospital, não vai ter nada. Perfeito, perfeito. Vou acender uma luz aqui que está meio escuro. Peraí. Joia, joia. Vai se preparando aí que a gente vai trocar uma ideia e aproveitar para a gente bater um papo gostoso. Tarek, Maravilha. rapaz, o pessoal de Goianésia já está entrando aí, olha aí. Opa, Vendo que pessoal, coisa boa. tá lembrado aí? Tá lembrado, você lembra, né, que você esteve lá com a gente um Claro, tempo foi muito muito bom. precioso. Ô, Tarek, você é uma pessoa que ainda muito novo e experimentou algumas coisas muito interessantes na vida, né? Deus te deu habilidades, capacidades aí na música, na área da palestra, na área do marketing, da gerência, da gestão, da transformação social. É muita coisa para uma pessoa tão nova, né? E aí eu já vou fazer então duas colocações para você pontuar para a gente. Primeiro, de onde vem esse Mohali? Qual que é a raiz disso aí, né? E segundo, quais os princípios, pelo menos 3 ou 4 princípios, que foram assim basilares para a sua vida, para a sua caminhada, que te ajudaram a chegar até onde você chegou? Legal. Bom, o nome Tariq e o sobrenome Mohalem são de origem árabe, porque a nossa família, por parte do meu pai, é libanesa, então meus avós vieram do Líbano. E aí não sei por que meu pai escolheu o terceiro filho para dar o nome árabe, o restante tem nome brasileiro mesmo. E o Mohalem é nosso sobrenome. E acredito que, pensando aqui nesses pilares fundamentais que você colocou na pergunta, eu acho que vem de cedo, de uma educação, principalmente pelas bases cristãs que nós tivemos, mas o que está por trás disso, independente de entrar em mérito religioso, porque eu sei que tem pessoas de diferentes crenças que podem estar escutando aqui, e longe de mim querer empurrar a goela abaixo aí um discurso religioso, mas falando em pilares fundamentais, Sim, eu acredito que tem um que norteia muito a nossa visão de mundo, que sim, existe um Deus que é criador de tudo. Esse certo, Deus nos criou para a sua glória, para desfrutar um relacionamento com Ele, mas nós certo, tivemos por causa da nossa rebeldia e do nosso pecado, nos separamos dele. E quando nós certo. entendemos essa dimensão, tudo passa a ser entendido através dessa perspectiva. Ou seja, eu Sim, recebo as boas novas do Evangelho, que existe uma solução para o problema do homem, que é Deus mandar o seu próprio Filho para perdão de pecados, e através dessa nova perfeito. ótica eu consigo enxergar o resto do mundo inteiro. Então eu Legal. paro de pensar numa perspectiva finita, ou seja, a gente cresce, estuda, trabalha para pagar conta para depois morrer. E é uma coisa Bom, que acaba perdendo sentido e eu passo a ter uma perspectiva de eternidade. Tudo que eu faço agora, eu quero que seja uma maneira de um tira-gosto para aquilo que vai vir na eternidade. Acho que esse é um princípio básico que norteia ok.
tudo. Ok. E tem um também que eu acho que é um princípio que vem, são dois que vêm caminhando lado a lado. Certo. Eu diria que é a noção de que da nossa insignificância, da nossa impotência, da nossa falta de merecimento, se eu puder colocar assim, porque a gente Sim. prega muito esse negócio da meritocracia e eu sei que Perfeito. nós temos a nossa responsabilidade, temos que nos empenhar, mas acontece que existe um reconhecimento que é primordial para mim, que eu Sim. acredito que quanto mais rápido o homem ou a mulher reconhecer isso, melhor vai ser a sua perspectiva de vida, que é nós somos completamente dependentes da graça de Deus, né? Então, Ó, no momento que eu reconheço isso, eu paro de olhar para os meus para as minhas conquistas como se fosse mérito meu e não me certo. apoio mais nelas. E o Certo. outro lado também é verdadeiro. Eu não me deprimo pelas derrotas. Então, eu Ó, tenho esses dois lados ó. que o Tim Keller que fala muito isso. Ele fala, o crente que entende que ele é dependente da graça de Deus, ele não fica Sim. nem abalado pelas coisas ruins que acontecem e nem muito animado pelas coisas boas, porque no final das contas é tudo pela graça. Então, Parece acho que um esse é um... paradoxo, né? Parece. Então, esse é um princípio que eu acho que guia e que vai muito em linha com também um princípio da gratidão. Esses dias eu fiz até uma postagem sobre isso, refletindo sobre a gratidão, como que nessa geração da minha idade, do pessoal aí que está, ou até os mais novos, né, o pessoal mais novo Sim. da geração aí que está saindo da faculdade, como que parece que o mundo te deve alguma coisa, né? Aquele senso Sim. de autojustificação e todo mundo me deve alguma coisa e isso leva um estilo de vida que é ingrato. E a pessoa, quando as coisas acontecem bem do jeito que ela quer, não é mais que obrigação de fulano ou de ciclano ou da vida. E quando as coisas não estão do jeito que eu quero, eu fico lá frustrado e eu acho que essa atitude de não ter um coração grato tem gerado muitos jovens aí tão cedo dependentes de remédio para sobreviver, né? Perfeito. Otário, que é tão interessante você pontuando essas coisas, porque a impressão que a gente tem não é um trabalho, né? Não é uma pesquisa, é uma impressão só, né? É que, a pessoa que vence, que se dá bem, que se torna, enfim, reconhecido, uma pessoa de sucesso, né? Nesse padrão de viagens, boa casa, renome e tal, que ela tem que olhar para o espelho e falar assim: eu sou o herói, eu sou fera, tá tudo certo, eu sou o vencedor, ninguém me bate. E aí, quando você fala isso, dá a impressão que é uma contramão da história, não é? Dá a impressão assim que, fala assim, uma pessoa que se vê como miserável, né? Eu estava até pensando, refletindo, ouvi essa semana, miserável é uma condição, pobreza é situação. Então, nós sempre vamos ser miseráveis. Pobres Uhum, nem sempre. Pobreza verdade. você sai dela, mas a miserabilidade, pelo menos no aspecto espiritual, intelectual, físico e moral, ela é presente. Né? Você Uhum. pode ser bilionário, você vai continuar Sim. sendo miserável nesse aspecto. Então, parece-me que você está dizendo que é, esse princípio, esse estilo de vida, essa visão da gente mesmo, ao contrário de nos atrapalhar, nos dá uma paz e uma tranquilidade maravilhosa para caminhar, não é isso? É verdade. E eu tenho, inclusive, um exemplo, um recente e um pouquinho mais de alguns anos atrás, que sabe, esses momentos que vira e mexe, Deus permite que aconteça para jogar na nossa cara essa realidade da nossa miséria. Por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo agora. Você Perfeito. vê que é um vírus que ninguém nem enxerga, que nem sabe se o negócio é um ser vivo ou o que, que é, a definição ainda é discutida. E olha o Sim, transtorno que está causando em 7 sim. bilhões de pessoas nesse mundo, e não tem Perfeito, diferença se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é homem, se é mulher. Então, nós estamos perfeito. falando aqui que é estraçalhada a verdade aqui de que o ser humano é frágil. Eu vivi também uma situação 10 anos atrás
e no Chile, quando eu ainda estava morando no Chile. E foi um dos maiores terremotos da história do Chile. Eu estava lá. E Sim, brasileiro não sabe o que é terremoto. A gente não tem isso no Brasil. sim. Então, a gente nunca foi ensinado. O chileno ele cresce preparado para passar por Sim. terremotos. Ele sabe as medidas de o que fazer e tal. E eu lembro na madrugada de fevereiro de 2010, e eu e a minha esposa, a gente começa a sentir aquele tremor de noite e não sabe o que fazer. Eu tentava levantar da cama, o chão me devolvia de volta para a cama. 3 vezes eu Ó, tentei sair. ó, O prédio, ele balançou mais ou menos 1 metro para cada lado. E no final das contas foi, graças a Deus que foi de madrugada, então teve menos mortes, porque tinha pouca certo. gente na rua. Mas o que eu concluí disso? Quando nós saímos daquele terremoto, eu lembro que eu tinha colegas, uma equipe de trabalho ali de brasileiros que a gente sempre se reunia, e um deles me chamou a atenção. Era um gerente sênior já, bem de vida, boa posição na empresa, sempre foi muito alegre, muito extrovertido. E depois dessa experiência, o cara mudou Sim. totalmente, virou uma pessoa depressiva, não conseguia mais achar sentido. E eu Uau. comecei a bater um papo com ele para entender o que é isso. Eu falava, cara, cadê Fabrício? Cadê aquele Fabrício que eu conhecia, tão alegre e tal? E aí ele me chamou na sala do apartamento dele, falou, olha o Sim. que aconteceu na minha parede. E era uma parede que rachou do teto até o chão e ela separou. E ele Uau. falou assim, depois que eu vi isso, eu entrei em choque, porque eu percebi que o dinheiro que eu tenho na conta, a saúde que eu tenho e a posição que eu tenho na empresa, de um dia para o outro pode desmoronar e cair na minha cabeça. Uau. Então eu não sei mais as coisas que seguravam a minha, que me davam estabilidade na minha mente. Sim, sim. Esse terremoto me mostrou que são muito frágeis. E aí eu tive a Uau. oportunidade de compartilhar com ele os princípios que se nós nos apoiarmos nele, nunca vão ser abalados, que são os princípios da palavra de Deus. Mas é só para te dar um exemplo do que nós estamos falando. Sim, perfeito. Tarek, tem muita gente aí, muitos colegas nossos, Eric Moura, Fernanda Opa, Coutinho, Paulo Éden, tem uma moçada boa aí, mandando um legal. abraço. O Tarek, até ontem eu conversava um pouquinho com o Paulo Borges Júnior e a gente falando, né? O Brasil é campeão de ansiedade. Estados Unidos é campeão de depressão. E o Japão é campeão de burnout. Uau. Olha que loucura, né? Aí você fala assim, para aí, a tese não é que o brasileiro é o mais alegre, extrovertido, né? E esses princípios que você está trazendo, parece que eles são, assim, tão reclamados na sociedade hoje, né? Você sabe que a indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais cresce, mais lucra no mundo, né? Uhum. Os seus ansiolíticos, antidepressivos, etc. Por onde passa para você essa questão aí, mesmo estando, eu diria assim, no mundo feroz, né? Esse mundo do marketing, da empresa, é um mundo, para quem está de fora, assim, parece um mundo assim, muito de disputa, né? Muito, muito acirrado. Como que essa questão do sentido, do propósito, ajuda a manter o equilíbrio, vamos dizer assim, manter a sanidade, né? Mesmo no, vamos dizer assim, no meio de cobra, se é que a gente pode dizer assim. Não, é um bom ponto que vira e mexe a gente se pega nesse dilema, porque é muito sutil você ser uma pessoa diligente, que quer cumprir suas metas, que quer superar e ser excelente naquilo que faz, o que é uma coisa boa, mas a linha é muito fina para você sair disso e virar um cara que dorme e acorda pensando no trabalho e aquilo passa a ser a sua identidade. E vira e mexe Perfeito. eu estou caminhando entre esses dois mundos. E eu tenho que cair de joelho e falar, Senhor, me ajuda, porque tem hora que quando eu vejo que o meu coração está começando a ficar ansioso, está começando a ter dor de estômago, e eu começo a chegar em casa, e eu não estou desfrutando mais aquele momento de chegar em casa, de brincar com as minhas filhas, de tocar violão, ou eu não consigo ligar um filme para assistir e relaxar, porque a minha cabeça está no trabalho,
é o momento que eu preciso dar uma pausa e falar, Senhor, me perdoa e me ajuda, porque é muito sutil que o nosso coração projete naquilo o nosso sentido. E como dizia Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e esses ídolos são coisas que em si mesmas são boas, foram criadas por Deus, mas o coração do homem vai lá, coloca naquilo o seu significado. Pronto, virou um ídolo. Então isso pode acontecer com sexo, pode acontecer com dinheiro, pode acontecer com o trabalho, pode acontecer com a família. São coisas que Deus criou, que são bênção, mas se eu coloco lá no topo, uma hora ou outra bate depressão, ansiedade, porque vem um coronavírus desse e pode jogar todas essas 4 coisas que eu listei no lixo. E pode, no dia de hoje, eu posso ter uma conta bancária com bastante folga, amanhã tudo isso começa a ser consumido por alguma doença. Eu posso ter um emprego muito bom hoje, amanhã eu estou demitido porque a empresa tem que cortar gasto. Então, colocar o coração e a esperança nesse tipo de coisa é muito frágil. É muito frágil. E eu acredito que a raiz desse diagnóstico que você colocou passa muito por isso. Em quem ou em que as pessoas têm colocado a sua esperança. Perfeito. Eu coloco muito isso com os alunos em sala de aula, sabe, Tarek? A famosa pergunta, né? E aí, quem você é? Ah, eu sou empresário, sou médico, eu sou pastor, eu sou músico. Não, eu sou Eliel. Né? Eu sou Eliel. E o que eu faço, o que eu desempenho, o meu trabalho em função da sociedade é outros 500. Colocar a minha identidade nisso, aí a vida bagunça, né? Tarek, eu queria voltar um pouquinho. Você estava terminando de formar na sua engenharia, se eu não me engano. Você já passou no estágio e já foi convidado para trabalhar numa grande empresa, uma multinacional aqui na América Latina, né? Me conta um pouquinho, por favor. Eu estava já no final da faculdade de engenharia elétrica pela Federal de Itajubá e aí fiz alguns processos seletivos e acabei optando por um que me convidou para a área que não seria para a área técnica da engenharia, seria para a área mais executiva, na área de marketing, área comercial. E é a empresa a P&G, a Procter Gamble. E aí comecei esse estágio. Eu lembro que na época foi muito doido, porque eu estudava em Itajubá, tinha aula quinta, sexta e sábado, e eu consegui negociar na Procter que me deixasse cumprir as horas durante segunda, terça e quarta, condensado. E eles deixaram. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava segunda, terça e quarta em São Paulo, dividindo um quartinho desse tamaninho com o meu irmão para poder rachar ali e pagar com o dinheiro do estágio. Chegava na quarta noite, eu saía do trabalho de carona num golzinho 1000, 5 marmanjos desse tamanho ali apertado para ir para Itajubá. E você sabe o que é sair da Zona Sul de São Paulo para pegar Fernão Dias, né? Numa quarta, 5 da tarde, 6 da tarde. Então, era tipo assim, chegava em Itajubá meia-noite na quarta-feira para ter aula e prova na quinta, sexta e sábado, e era uma loucura, mas assim, valeu a pena. Esse tipo de coisa te ensina muita coisa que a vida fácil não ensina, né? E aí, nesse processo, graças a Deus, consegui conquistar a confiança ali dos meus gestores, da companhia, e foi aberta uma posição que, em teoria, estava muito acima do meu ranking naquela época, que eu tinha acabado de me formar, mas eu me inscrevi para a posição. Essa posição era para assumir a gerência da marca Pantene, o shampoo Pantene, na América Latina, que era uma posição muito importante, e para morar em Caracas, na Venezuela, que na época era a sede da América Latina, né? Então, eu me inscrevi, sempre quis ter essa experiência internacional, aprender o espanhol, poder crescer na carreira ali. E eu lembro que o dia que saiu o resultado e eles falaram que eu passei na vaga, nossa, eu não acreditava naquilo. Liguei para a Flávia, que até então era minha namorada,
liguei para os meus pais e tal. E aí eu tinha, na época, 21 anos, e a gente, recém-completados, e aí decidimos já, a gente já namorava há algum tempo, decidimos planejar o casamento ali em 2, 3 meses, casamos e fomos juntos para Venezuela, eu e a Bom, Flávia, ainda não tínhamos filhos. O começo, eu vou confessar que foi muito pesado, porque sim, era um idioma novo, um trabalho sim, novo, um país novo, recém-formado, não estava conseguindo acompanhar direito. Várias vezes sim, eu chegava em casa e eu falava para a Flávia, vamos embora, acho que eu vou largar a mão, não vai dar certo, não estou conseguindo. Mas alguma coisa me segurou lá, graças a bom, Deus, e eu bom, consegui superar aquele momento de transição. E sim, depois, a partir daí, graças a Deus, a coisa foi evoluindo. sim, A sede saiu da Venezuela por causa do Hugo Chávez, de todo o chavismo e tal, foi para o Chile. Aí eu me sim, mudo para o Chile, passo 4 anos lá e certo, finalmente a sede decidi ir para o Panamá, onde nós sim, fomos também, até hoje é lá. Então, nesse período de 10 anos que eu trabalhei na Procter, 7 sim, deles foram expatriados, morando fora. Mas eu olho para então, trás e eu vejo assim, com muita clareza que o trabalho era importante, mas Deus estava ali preparando e moldando em cada país, em cada experiência perfeito, dessas, perfeito, uma parte do nosso ministério, do nosso sim, caráter, porque sim, em cada país desse a gente se envolvia com a igreja local e o desafio era um completamente diferente do outro. E sim. Deus foi nos permitindo crescer e amadurecer nesse processo. Ô, Tarek, cara, que bom falar com você. Eu tô aqui feliz e cada conversa que você dá me dá tantos ganchos que a gente precisaria de umas 10 horas, 10 horas para a gente conversar. Mas, por exemplo, fica assim óbvio, óbvio que não há sucesso sem trabalho duro e sem sofrimento. Isso eu acho que é uma coisa que fica patente, muito patente. Outra coisa, eu vou dar três assuntos e você vai comentar o que você quiser, ou os três. Primeiro, não existe sucesso, e por sucesso a gente está pensando no mais amplo possível, né? Uhum. No sentido de paz, tranquilidade, mas também desenvolver bem na sua profissão, na sua vocação. Segundo, a, a questão da ousadia, eu diria coragem, porque eu percebo, Tarek, que assim, tem uma cientista que trabalha muito com a ideia da inteligência espiritual, a chamada Dana Zohar. E ela Uhum. fez uma pesquisa que você tem um ponto no cérebro chamado de ponto Deus entre os lobos temporais, que dá para saber quando você está fazendo alguma atividade religiosa, ele varia de 7 a 30 graus, a 30 hertz, mostrando que a espiritualidade é um dado científico. E eu estou puxando esse gancho para dizer que ela diz que ela comentou numa palestra no Brasil que 94% da população vive a partir do medo. Eu fiquei assustado. Cara, se isso for verdade, é uma tragédia. E Uhum. aí, quando eu vejo você falando que buscando uma função muito maior do que aquele momento, casar, ir para a América Latina, enfrentar. Cara, isso para mim é tão libertador. E é uma das coisas que a gente tem procurado viver. Não tenha medo de assumir as coisas. Não tenha medo. 1000 vezes alguém que assume e erra do que alguém que se acomoda e não faz nada. Né? Sim. E a terceira coisa, como que uma pessoa que tem todas as possibilidades de crescer numa empresa resolve casar? Não é uma contradição de termos? Não parece que, de novo, é uma loucura? Aí fica aí para você pensar e comentar. Interessante. Pegando aqui os pontos, né? Acho que a parte do sucesso profissional relacionado ao trabalho duro é sem dúvida. Eu acho que tem uma galera aí que está muito buscando aquela questão que hoje está na moda na internet, que é o dinheiro fácil, de fazer
venda no marketing digital, de ser sim, um representante lá no Hotmart, ou de virar investidor e começar a fazer trade diário para tentar ganhar dinheiro. E eu acho que sempre foi e sempre vai continuar sendo uma ilusão achar que existe dinheiro fácil, né? Eu acho que tanto o dinheiro quanto o reconhecimento no trabalho, você vai ter que ter aquelas noites mal dormidas e aquele empenho para se destacar e poder contribuir. Então, para quem está ouvindo e talvez está nessa etapa de decisão do que fazer, de qual faculdade cursar ou de qual emprego escolher, eu até dou um exemplo da minha própria carreira. Quando eu estava terminando a faculdade, eu gostei do curso de engenharia elétrica, eu fui bem. Eu lembro que na época eu me formei como o melhor aluno, eu formei com média 9,1 na uau, faculdade de engenharia elétrica. E perfeito, eu estava disposto a trabalhar na área técnica. Eu passei na Siemens, que seria para seguir uma carreira de engenharia muito boa. sim, Mas eu lembro que eu comecei a pesar na balança as duas possibilidades que eu tive. Uma sim, era a carreira técnica, a outra era uma carreira executiva na área mais de marketing, de gestão, de liderança. A primeira quebra que eu fiz, pergunta que eu fiz, e me aconselhei com muita gente também e tal, orei bastante, mas a primeira pergunta é: eu vou gostar de fazer essas duas coisas? Eu vou sim, acordar todo dia e vou falar: poxa, que legal, que desafio, que coisa interessante. sim, Vou passar tantas horas nesse trabalho. Será que é uma coisa que eu gosto? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E, geralmente ela nem é feita, né? Às vezes sim, a primeira pergunta que as pessoas se fazem é quem paga mais. Então acho que é uma perfeito, coisa de gostar. A sim, segunda coisa é afinidade de habilidades, né? O que a gente chama sim, os skills. Não escolha uma sim, carreira que você vai ter uma performance mediana. Escolha uma carreira onde as tuas habilidades, que você se destaca da média, aqueles seus dons, aqueles talentos que Deus te deu, possam sim, ser exercidos de forma que você agregue valor naquela área. perfeito, E aí, terceiro, sim, você pode pesar a parte de salarial, crescimento. Isso não é errado, sim, mas não pode ser também a primeira coisa. Essas são algumas dicas perfeito, que eu dou porque serviram muito para mim. legal, E agora, quando eu pego essa questão de tomar risco, isso é um ponto importante também. Você falou sim, muito bem, assim, quem não toma risco vai assistir a vida sentado e vai ver as oportunidades passar. Vai errar menos, perfeito, mas vai ganhar menos também. Ganhar no sentido geral da vida, da vida. perfeito, É, eu acho que a gente só vai se arrepender das coisas que nós tentarmos fazer, né? Não tem como você ficar sim, ali sentado com medo, regido pelo medo e não tomar decisões. Eu vou dar dois exemplos aqui que, sim, puxa, fala se isso não é tomar risco, né? A primeira foi sim, quando a gente tomou uma decisão, depois de quase 15 anos de carreira em sim, ascensão, sim, parar tudo, pedir demissão e ir para a África. Isso foi faz um ano e meio. sim, Na época, para quem não me acompanha, eu vou contar um resuminho, mas eu tinha um cargo de diretor sênior na Pepsi. Era praticamente um diretor sênior de uma unidade de negócio, como eu era, é basicamente o vice-presidente daquela área. Então, ele cuida de todas isso, as funções, não só do marketing, né? certo, E tinha um salário muito alto. E eu sim, lembro que a gente começou a refletir, sempre envolvidos, eu, a Flávia, a gente sempre envolvido com essa questão do Ministério, do Trabalho Social, apoiando já há muitos anos aqui no Brasil o que nós temos sim, de mais, do maior bolsão de miséria que existe, que é o sertão brasileiro, sim, junto ao Instituto Livres. E nós recebemos um convite de um casal de missionários lá de Moçambique, e a gente já tinha ido passar férias lá. Isso também é outra coisa. A gente, às vezes, escolheu uns destinos de férias meio inusitados aí. A gente foi para a África sim, uma época conhecer essa missão no meio das nossas férias. Não imaginava que ia voltar para lá. Mas chegou um ponto que a gente começou a orar, nos aconselhar. Uma das pessoas, você sabe que eu busquei conselho, foi com você. E a gente tomou a decisão de ir. Eu lembro que
no trabalho, cara, assim, na frente dos outros, sim, o meu chefe, os meus pares, as pessoas falavam, nossa, parabéns, que nobre, que bonito e tal, que sim. coragem. Mas no corredor ali, no café, não, eles chegaram e perguntaram se eu estava louco, se eu estava com problema, se eu estava em Perfeito. depressão, se eu estava com alguma coisa. Eles falam, cara, o Brasil do jeito que está, e você abrir mão de um salário desse, de um emprego desse, para ir para a Sim, África, ganhar nada. E a outra pergunta é, não, mas você vai ganhar então com esse projeto aí, você vai ficar com parte da doação? Eu falava, não, vou viver com as economias que a gente fez um planejamento e tal. sim, Mas olha o outro efeito. A molecada, vamos pegar aí de 25 anos para baixo, que estava ali sim. nos cargos iniciais, nossa, fizeram fila para vir falar comigo e eles estão muito mais ligados nesse negócio de propósito. Então eles falavam, Dari, Perfeito, tá dando um perfeito, tilt aqui na minha cabeça do que leva um diretor de 15 anos de empresa falar eu estou indo para a África. Me perfeito, explica. E aí perfeito. era uma porta aberta para falar dos princípios do reino e do que me Sim, motivou a fazer aquilo. perfeito. Então, isso é uma tomada de risco absurda. Sim, E olha o Eric ali mandando um abraço para nós. Aí, Eric, você é muito querido. sim. E a outra que eu posso trazer, que foi agora, recentemente, é Sim, eu assumi um trabalho novo nos últimos 45, 50 dias, vai desde 1º de abril. Nós voltamos da África no final de janeiro, aí eu já fui direto para o Sertão, que eu fui ministrar lá sim, num evento, no Impacto, sim, e depois, na volta, eu estava participando de algumas entrevistas, alguns processos, e quando eu estava praticamente aceitando um convite que uma empresa de alimentos muito grande me fez, e era para ser vice-presidente de marketing e de vendas nacional sim, de uma empresa de fast food que todo mundo conhece aí. E eu estava quase já aceitando, porque eu falei, caramba, Deus está me dando essa bênção de voltar da África e arrumar um emprego maior do que o que eu tinha quando eu saí. sim, Eu lembro que quando eu estava a ponto de aceitar, e era uma remuneração também muito alta, eu lembro que entrou uma outra empresa no meio do caminho, me ligou, que é sim, a Apex, a Apex, aqui no Brasil, Apex Tool Group, sim, que é líder mundial em ferramentas, né? A parte de sim, ferramentas tem muitas marcas grandes, famosas. Eu não conhecia sim, muito, porque o meu mercado sempre foi o de bens de consumo, né? Essa parte de ferramenta eu não sim, estava muito por dentro. Eu lembro que eu até perguntei para eles, mas por que vocês estão me procurando? Por que vocês não pegam alguém da área mesmo? E eles falaram, não, porque a gente quer alguém com a experiência de fora, porque a indústria de ferramenta no Brasil está estagnada. Nós precisamos de cabeça nova aqui e estamos indo uau, atrás de alguém com esse perfil. E aí eu falei, legal, tá bom, achei que eles iam me oferecer uma vaga de direção, de cabeça de marketing, de vendas, coisas sim, que eu já estava acostumado. E aí, sim, para minha surpresa, eles me ofereceram a presidência da empresa. E era uau, para ser o presidente da empresa no Brasil e na América do sim, Sul. E aí foi uma uau, coisa que eu nem estava esperando, me assustou sim, até. Eu falei, caramba, com essa idade sim, eu não estava esperando chegar nesse ponto tão rápido. sim, E fomos orar, fomos buscar em Deus sim, e entendemos que por mais arriscado que seja fazer uma mudança desse porte, porque é em sim, Sorocaba, a gente mudou de casa para cá, a gente teve que sim, mudar a nossa vida. sim, Por mais que seja arriscado, eu pesei na balança a responsabilidade que é como cristão a gente sim, está em posições assim, onde raramente sim, existe pessoas que querem trazer os valores do reino. Então, sim, eu peço para poder liderar não apenas o negócio e os resultados da empresa, mas aquelas 600 pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade, eu sim, poder, com decisões sábias, impactar a vida sim, dessas pessoas. E essa foi perfeito, uma das decisões que tem a ver com o que nós estamos falando. Assumir sim, riscos. Pode dar errado? Claro sim, que pode. E eu lógico, assumi essa posição no meio do coronavírus, gente. Ou seja, começar a trabalhar numa sim, empresa nova sim, quando quase todo mundo está trabalhando de home office.
Eu estou indo para a fábrica Perfeito. porque eu quero que a turma que está na produção veja que a liderança está lá junto, ralando com eles e tal. Mas quase Legal. todo mundo está de casa. Então, assim, pode chegar o dia de amanhã e essa pandemia se agrava e Sim. eles falam, olha, Tarek, a gente adorou te trazer, mas acabou o dinheiro, vamos ter que te mandar embora. E isso é um risco que eu sei que existe. Mas Perfeito. Deus está no controle e o que depender de Perfeito. mim, nós vamos fazer acontecer. Perfeito. Uma coisa interessantíssima, Tarek, é que Deus não fica trabalhando com certo e errado. Deus trabalha com o que é bom. E muita gente, em nome do medo do erro, não busca o que é bom. Se eu tivesse mamando numa mamadeira, não é errado, mas não é bom, né? Isso é coisa Uhum, para criança, né? é verdade. Então, às vezes, fica se olhando muito essa ideia de padrão de certo e errado. Não, Deus trabalha com o que é bom. Tem muita coisa que a gente faz que não é errado, mas já não é bom. Já era para a gente ter Uhum. amadurecido, crescido, etc. Tarek, você já pincelou aí, mas eu queria que você voltasse um pouquinho, ainda na América Latina, quando você, eu acho que ainda na Procter, você sugeriu o pessoal para ajudar uma favela, eu acho que vocês fizeram uma festa de Natal. Vamos Foi. começar por aí para a gente entrar no Nordeste, na África, mais Legal. especificamente essa questão do propósito. Por que que um cara jovem, com possibilidades fenomenais, vai gastar tempo e energia pensando em gente carente? Não é andar na contramão da história? Olha, é interessante. A gente, se você pega em grandes empresas como essas que eu trabalhei, todas elas vão ter um departamento de responsabilidade social para cuidar das comunidades onde elas estão inseridas. Todas elas têm. Agora, muitas trabalham com isso só porque é de praxe e para falar que tem. Perfeito. Geralmente fica meio encostado ali. Então, quando Isso é eu uma entro. lei que as empresas são obrigadas, é isso? Isso. Empresas que têm capital aberto, que são muito grandes, elas têm Sim, esse departamento que eles sim, chamam, em alguns lugares chama responsabilidade social, em outros lugares chama cidadania corporativa, né? Você ser um legal. cidadão corporativo Perfeito. e que você impacta de forma positiva a sociedade. E só que muitas vezes eu chegava e o departamento estava meio encostado assim, porque tem que ser feito voluntariamente. Só Sim, que como eu pensava, pensando voltando à nossa criação, de que o ser humano é feito à imagem de Deus e por causa disso, por definição, existe uma dignidade inerente e essa dignidade atravessa toda raça, gênero e classe social. Eu consigo perfeito. entender que se eu junto essa imagem de Deus, que é o ser humano, e o propósito para o qual Deus nos criou, que Jesus vai resumir o testamento, a lei inteira, em amar a Deus e amar o próximo, eu pensava que grande oportunidade a gente pegar o que traz mais benefício e impacto para a sociedade. O Tarek ligar para o Eliel e falar, vamos lá na favela fazer uma cesta básica, ou eu pegar o músculo da empresa e ir como empresa. Não tem nem comparação, né? Então, Lógico. pensando desse ponto de vista, eu chegava lá e falava, gente, quem está cuidando disso aqui? Ah, fulano e tal. Posso ajudar a liderar essa área? Pode e tal. E aí eu começava a tentar puxar para o que eu entendia que fossem valores do reino. Então, por exemplo, nesse caso no Panamá, o Panamá é um Sim, país que cresceu muito, tem muitas empresas estrangeiras e muita riqueza, só que tem a disparidade social que nós todos conhecemos. E do lógico. lado da nossa empresa tinha um bairro, uma periferia muito carente e totalmente desprovida de recursos. E eu lembro que eu gerenciava na época uma marca de sabonetes antibacterianos, Sim, se chamava Escudo. No Brasil não tem, mas é tipo o Protex da Colgate. E eu pensava, caramba, o propósito que a gente fala desse sabonete é eliminar as mortes infantis por causa da falta de higiene no mundo e garantir a saúde e tal. O que nós estamos fazendo aqui no bairro onde a gente perfeito, está plantado? E aí foi perfeito. quando eu chamei o meu chefe na época, o presidente dessa divisão, falei,
seu Gerardo, ele era um mexicano, né? Eu estou pensando em fazer uma blitz de higiene e saúde aqui no bairro Cativar, que era o nome do bairro, mas a gente faz com o nome da marca, patrocinado, vamos dar produto, vamos fazer um evento ali de marketing e tal. Eu vendi para ele a ideia desse jeito, né? E ele falou, Sim. vamos embora. E por causa do apoio dele, no dia seguinte eu tinha Ministério da Saúde do Panamá me ligando, falando que ia me emprestar médico de graça, Uau. que ia me dar vacinas para levar, um monte de recurso. Levei produtos que eu cuidava, produtos também dos meus colegas, Oral-B, toda a parte de fraldas, Pampers, etc. E fizemos um evento ali gigantesco naquele bairro, onde nós Sim. alcançamos os pais com educação de higiene e saúde, doação de Sim. produtos, e Sim. alcançamos as crianças fazendo uma maratona de vacinação, nutricionista, oftalmologista e dermatologista. Foram os 4 que nós levamos, as 4 modalidades. Sim. E o negócio deu tão certo que depois acabou virando um evento anual que se repete, pelo menos até a última vez que eu conversei com o pessoal, continuava acontecendo. Então, esse Uau. tipo de exemplo Uau. tinha vários, mas é uma maneira que eu entendo que você consegue usar a influência que Deus te dá, o poder, a autoridade que você vai adquirindo quando cresce na empresa. Você tem 1000 coisas que você pode utilizar. Você pode utilizar só para o seu próprio bem, ou você pode utilizar para o bem comum. Perfeito. Afinal de contas, bênção que é utilizada só para o bem já não é bênção. Toda bênção deve reverter num bem para as pessoas ao redor. E aí eu fico impressionado, Tarek, porque é exatamente isso que o mundo pede hoje, né? Transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, pensamento holístico, uma visão integral. E o que é nada mais do que fazer esses links, né? De alguma forma, o recurso estava lá, o músculo da empresa, como você fala lá, a carência estava lá, ou seja, estava a fome e o prato e a vontade de comer. Só precisava de alguém que tenha essa visão. Mas quando a gente vive com o olho no umbigo, a gente não enxerga essas coisas, não é isso? Exatamente. E outra coisa que eu sempre falo é que você ser uma empresa responsável que transforma a sociedade de alguma forma é bom para o negócio também. Isso aí vai te trazer credibilidade, vai te trazer a afinidade do consumidor. No final do dia, é uma estratégia de negócio também. Sim, sim. Tarek, e como que isso te trouxe para o sertão ou você já estava no sertão? No sertão foi um pouquinho depois, quando eu regresso para o Brasil, e aí tem todo o lado da música, que sempre foi uma paixão, eu escrever, compor músicas, principalmente no âmbito congregacional, músicas de louvor a Deus, de comunhão, e eu tive a oportunidade de gravar o primeiro disco. E quando esse negócio começou a virar um pouquinho profissional, lá atrás, e depois começou a crescer, eu não queria a renda daquele Ministério de Música, daqueles CDs. Eu queria destinar para alguma organização séria. E aí eu estava buscando, pensando, e foi quando eu fui numa conferência onde eu toquei. E na época, 7 anos atrás, mais ou menos, o Juliano Som, pastor Juliano Som, cantor também, na época ele nem tinha criado ainda o Instituto Livres. Ele tinha acabado de voltar do sertão, de uma primeira viagem missionária que ele fez para lá. E ele filmou, fez uns documentários, e quando eu vi aquele vídeo, aquele negócio me chocou de uma forma, porque eu acho que como muitos que nasceram e cresceram no Sudeste ou no Sul do Brasil, imaginavam que a pobreza do Brasil é a favela. E por mais que a favela tenha muita pobreza, a miséria de passar fome está no sertão do Nordeste, não está na favela. Então, quando eu falei, caramba, eu preciso ver isso com meus próprios olhos. E eu lembro que eu fui para o sertão pela primeira vez. E quando eu comecei a entrevistar famílias lá, que isso daria uma conversa para mais muitas horas, mas assim, famílias que... Foi uma época que não chovia há muitos meses.
e sim. uma mãe que estava dando óleo de cozinha para os filhos tomarem para matar a sede, Meu porque não Deus. tinha água. Imagina beber Uau, óleo. A outra uau. mãe que estava fazendo uma sopa e tinha mais ou menos uns 5, 6 filhos ali. Eu perguntei, essa sopa é do quê? E ela me falou assim, é sopa de graveto. E eu falei, na Que minha ignorância, eu falei, não, graveto deve ser o apelido de algum legume aqui, alguma raiz, não é possível. E não, ela me mostrou, era galho de árvore seco para dar uma cor ali na água, e ela falou que a água quente uau. bate no estômago e dá uma sensação de saciedade. Então nós estamos Cara, falando essa realidade que assim, ninguém me contou, eu vi sim, pessoalmente. sim. É, aquelas águas do açude totalmente podres, marrom, cheio de verme, de bicho, e as Uau. criançadas tudo catando balde, tomando e levando para casa. E o jumento ali dentro fazendo cocô na água. Então eu estou falando de uma Que isso? realidade que não Meu Deus. passa na televisão. E que o PT Sim, fala que já acabou. E que depois sim. vem. Então, assim, sem querer entrar nesse mérito político, mas Lógico, é história para boi dormir. A pobreza que existe sim, lá no sertão é um negócio sério. E eu que tive sim. na África e tive aqui, são muito comparáveis. A diferença é que Sim. na África o negócio está generalizado. Não tem para onde Entendo, correr. Aqui está entendo, concentrado. E entendo. aí foi quando eu comecei a fazer uma associação com o Livres, que foi Sim, primeiro uma mera associação de mantenedor, ou seja, sim, cara, uma vez por mês eu vou te mandar uma oferta do que eu vender de CD e do que tocar no YouTube. Tá bom, sim. mandava e tal. Com o passar do tempo, foi se fazendo uma amizade, foi crescendo ali uma amizade, e eles me falaram, faz uns 4 anos mais ou menos, é, numa das minhas viagens para lá, falaram, Tarek, nós não temos ninguém aqui no conselho que entende desse mundo executivo, empresarial. Você não quer Sim, ser parte do conselho para nos ajudar nas decisões mais sérias, a sim, cada trimestre e tal, a gente ter uma reunião. E aí, com prazer, eu aceitei. Até hoje, sim, sou parte do conselho do Livres e é um instituto que, assim, longe de mim querer trazer qualquer mérito do que eles cresceram para a minha sim, presença. Eu sou um mero sim, colaborador. O sim. trabalho que aquela equipe tem feito é de tirar o chapéu. Uau, Milhares e milhares de famílias hoje têm água potável, estudo e atenção para suas crianças, que se não fosse sim, esse instituto já não teria. uau. Tarek, muito doido, cara, muito doido, e eu sei desse seu trabalho, né? A gente acompanha bem isso daí. E aí, Tarek, entrou a experiência da África, como você já pincelou, né? Uma decisão radical, né? De novo, um ato de muita coragem, de muita fé, e aí você vai para a África. Nós estamos aqui com, tecnicamente, 8 a 10 minutos. Uhum. Como que foi para a África? Porque eu costumo dizer que Agostinho falava, né? O mundo é um livro de 2 páginas. Quem viaja, quem não viaja conhece uma só. Então, às vezes, a gente acha que o mundo é igual à minha realidade, né? Então, a gente, às vezes, se torna ingrato, insensível, com a percepção muito limitada, porque não percebe outras realidades. Como que foi essa passagem sua pela África? Qual o grande aprendizado? O que você percebeu que deu para fazer no sentido de transformação de vida? Não, bacana. E como a gente vai ter pouco tempo para finalizar, Sim, caso a gente corte e tal, todo mundo que está ouvindo que quiser saber mais, no meu Instagram mesmo, Tarek Mohalen, ou no YouTube, se vocês olharem na timeline mais para baixo, vocês vão ver que tem muito material que conta do projeto Esperança para Moçambique. Então, siga lá a gente, as músicas também em todas as plataformas, canal do YouTube, Spotify, Deezer. Cada vez que você ouve, tudo que eu faço na música reverte a renda para missões. Então, você vai estar depois você me ajudando manda um diretamente. post, depois você me manda um post, eu vou colocar no final dessa live para o pessoal, Ah, legal. Vou te mandar. ok? Mas falando então um resumo, pessoal, quando eu cheguei na África, a nossa ideia era para trabalhar em discipulado e educação de jovens na capital moçambicana, em Maputo.
Só que quando a gente chega lá, depois de 3 meses de preparação, mudou tudo. E a gente viu que Deus nos levou para outra razão. Por quê? Porque nós pisamos naquele país e tinha acabado de acontecer a maior tragédia da história recente do país, que é o ciclone Idai. É um ciclone que devastou, eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui pelo iPad, devastou a cidade da Beira, que é a segunda maior cidade do país. Então, essas fotos, olha, fotos que eu tirei enquanto eu estava indo visitar o campo, a realidade que nós encontramos lá. Então, aqui vocês conseguem ver um pouquinho da dimensão. Essa apresentação está em inglês porque foi um instituto americano que pediu para entrevistar a gente sobre o projeto. E, basicamente, o que aconteceu? Quando eu vi aquilo pela televisão, vocês devem ter visto também pela internet e tal, eu lembro que eu falei para a Flávia, para minha esposa, eu falei, amor, alguma coisa Deus tem para nós quanto a isso. Eu preciso ver essa situação. Deixei ela e as nossas 2 filhas na capital, que é um pouco menos precário. Peguei um avião e fui sozinho para Beira. Foi uma viagem longa, quer dizer, a viagem de avião é curta, mas se fosse de carro ia ser mais de 20 horas. E chegando lá, a situação foi essa que eu mostrei para vocês. Cena de fim do mundo de filme. E aí nós começamos eu comecei a ligar para alguns amigos próximos, para familiares e tal. E falei, gente, vamos fazer uma vaquinha para pelo menos tentar ajudar meia dúzia de famílias aqui, dessas que eu estou mandando foto para vocês. E aí, rapidamente, levantamos um dinheiro e começamos a construir casas. Olha. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver o antes e o depois essa casa do seu Joaquim. Olha onde que ele estava morando, olha onde que nós construímos para ele. Aqui, uma escola que atende 215 crianças que só comem uma refeição por dia, que é a que a escola dá. E nós tentamos também apoiá-los financeiramente. E aqui outras 2 casas, a da Maria, a da Dona Lena. E o que foram essas casas? Tentativas de fazer alguma coisa, né? Eu sei que isso não mudava de forma em grande escala, mas as pessoas que Deus coloca na nossa frente, nós precisamos servir de alguma forma. Só que pensando com um pensamento um pouco mais estratégico, veio a ideia de como que eu consigo construir alguma coisa sustentável que vá além da assistência. A assistência, ela socorre, ela faz a pessoa sobreviver mais alguns dias. Mas, no imediato. Exato. E ela é importante. Tem hora que se não vier assistência, todo mundo morre. Mas a assistência por si mesmo não vai transformar a realidade nenhuma. Então, para transformar, você tem que gerar mecanismos, meios, para que o pobre possa trabalhar e, com o meio do seu trabalho, ele sai daquela pobreza. Aquele primeiro degrau, quando você estuda a pobreza no mundo, os grandes autores vão dizer que o degrau mais difícil de se romper é o primeiro. É aquele da miséria extrema para a pobreza. Esse degrau ele vem através de meios para o trabalho. E foi a ideia que nós começamos a perseguir de construir uma fábrica de tijolos lá. Infelizmente, pelo tempo, não vou conseguir contar, mas eu vou mostrar algumas fotos aqui. Essa é a fábrica que nós construímos. A fábrica se chama Esperança para Moçambique. São tijolos ecológicos. E esses africanos trabalhando são pais de família que perderam tudo e a gente conseguiu treinar e profissionalizá-los no ofício da construção. Então, nós temos aqui, hoje, aqui vocês podem ver o antes e o depois de várias famílias. Nós temos hoje uma situação que é a seguinte, mais de 40 famílias alcançadas, com casas dignas, que saem daquele barraco, aquele negócio que nem dá para chamar de casa, mas não parava por aí. O nosso grande interesse era como que eu posso dar um emprego para que essa pessoa garanta a refeição, o sustento. E aí vem essa questão, até hoje eles trabalham na fábrica. Muita gente me perguntou se depois que eu vim embora, o projeto acabou. Não acabou. O jeito que nós estruturamos o projeto é para que ele não dependa mais de mim. Então,
eu estou hoje como um conselheiro à distância e um prestador de contas. Eu ainda presto conta para todo mundo que botou algum real lá. Eu tenho essa responsabilidade. Mas eu deixei uma pessoa lá que é uma bênção de Deus, é um Manassés, é um missionário, mas além de missionário, ele é mestre de obra. Então, ele cuida de toda essa equipe que nós treinamos. E com isso, nós estamos continuando fazendo casas. Hoje, para você ter uma ideia, no sábado, eu tive uma chamada com ele e nós fizemos a entrega de mais 2 casas. Eu ia pessoalmente, mas por causa da pandemia não pude ir. Sim. Fizemos por telefone, ele entregou. E nós estamos continuando fazendo isso. Fizemos uma campanha de arrecadação massiva e aí eu vejo como Deus permite que nós usemos os conhecimentos adquiridos no trabalho, porque tudo que eu sabia de marketing, de mídia digital na minha vida, eu usei nessa campanha e nós conseguimos. Eu tinha colocado uma meta de R$100 mil em 3 meses, que já era bastante, e nós conseguimos 350 mil e quase podia ter muito mais. Eu tive que frear algumas doações porque eu queria garantir que a gente prestasse conta de tudo primeiro e depois recebesse mais. Então, tudo isso eu conto assim para a glória de Deus, porque claramente ele permite essas coisas para mostrar que não é o ser humano, né? Que é a mão dele, porque se fosse para a gente fazer na nossa força, não ia sair. E isso, para finalizar, a intenção era despertar o interesse de grandes empresas e do próprio governo, que é quem pode fazer isso a grande escala. E aí nós conseguimos, um mês antes de eu vir embora, saiu uma matéria de 4 minutos no Jornal Nacional deles, lá em TV aberta, sobre o Esperança para Moçambique, e despertou empresários para apoiar o projeto. Uau! Tá, que show de bola, hein? Pena que acabou o tempo, eu queria contar mais coisas. Umas boas horas, eu vou ter que trazer você de volta. Eu estou convidando aqui, tem um pessoal bom aqui que vai vir nos próximos dias. O Daniel Dias, a gente está em contato com ele, o diretor da PEC vai falar com a gente, tem um pessoal dos Estados Unidos. Mas eu quero voltar com você porque eu acho muito rico, é muito lindo o que Deus fez com você, né? E eu conheço a sua história, né? Eu até falei com o seu irmão, e a live vai cair em qualquer momento aí. Eu já deixo a minha gratidão para você e para todos que estão participando. É um prazer. De quando o seu pai, né, num Opala muito simples, né, muita luta, e vocês lá, e Deus, igreja, estudo, eu falo, cara, de fato, o mundo, Deus faz loucuras mesmo, né? Deus faz loucuras, né? Amém. E eu acho que a gente tem que ser fiel naquilo que Deus nos coloca, né? No campo que Deus nos colocar e nos plantar, esse é o nosso campo missionário, e nós precisamos ser fiel no pouco, fiel no muito, fiel em qualquer situação. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu vou baixar a live, vou colocar no YouTube e vou mandar para você. Eu quero que você manda lá as informações, os endereços, né, das redes sociais, porque com certeza muita gente participando aí, né? E o pessoal tem dado um retorno muito interessante. Como que esses bate-papos aqui têm ajudado eles? Eu fico feliz porque tem muita moçadinha entrando no vestibular, sabe? Verdade. E por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, porque de fato a sua vida é uma inspiração. É uma inspiração. Meu desejo, minha oração é que Deus continue te abençoando, cara. Que você continue com esse coração de servo, humilde, corajoso, ousado, né? E com essa visão ampla, né? Essa visão ampla mesmo, bonita, integral. É disso que o mundo precisa, né? E é isso que traz glória ao nome de Deus, nos dá felicidade e toca muitas pessoas. Muito bom falar com você. Obrigado. Deus abençoe também. Tem gente falando, manda um abraço para o Nordeste. Um abração. Um abração. Pessoal de Itajubá, muita gente aí de Minas. E é isso. Deus abençoe, Tarek. Um grande abraço. Um grande abraço a você que participou com a gente. Vai ficar salvo no seu Instagram também, né? No IGTV. Isso. Aí eu compartilho. Isso, vai ficar salvo. Bom demais. Tá bom. Deus abençoe. Grande abraço, Tarek. Deus abençoe muito. Valeu. Valeu.